Gente, no mundo nós temos uma grande estante, não é, com várias prateleiras de chatice, tá? Na primeira prateleira, tá? Com certeza fica o tal do lugar de fala, né? Ou melhor dizendo, este argumento tacanho, pobre, que vem sendo disseminado aí por muitos grupos identitários, com certeza ele reside nesta primeira prateleira da chatice. Que é coisa mais irritante que isso. Não sei se vocês já passaram pela experiência de estar numa conversa, num debate, alguma coisa. Alguém se levanta e diz: olha, você não pode falar porque você não está no seu lugar de fala. Gente, mas isso é muito chato, é irritante, é uma coisa, sabe? E é tão irritante por ser tão estúpido, né? Tão descontextualizado com a própria existência. Gente, bom, sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Eu peço a vocês desde já e de forma encarecida que se inscrevam no canal. A inscrição de vocês é importantíssima aqui para a sequência, para o prosseguimento do nosso trabalho. Estamos ainda no começo. Portanto, peço que vocês se inscrevam, peço que curtam o vídeo, que compartilhem com seus amigos, com seu círculo de amizades, e também acionem a sinetinha das notificações para que vocês recebam aí as respectivas notificações de nossos conteúdos, que, modéstia à parte, são bem legais e interessantes, como este aqui de hoje. Gente, este argumento, tá, é um argumento que se originou de muitos grupos identitários, tá, que se valem de causas nobres, né, de batalhas e lutas nobres. E aqui me refiro a machismo, a questão da homofobia, a questão do racismo, etc. Se valem desses grupos, perdão, se valem dessas causas nobres, né, para distorcerem, para deformarem conceitos importantes e basilares da existência, com uma finalidade político-partidária, com a finalidade de angariar adeptos, interesses pessoais, etc. e tal. E dentro dessas deformidades, né, está o tal do local de fala. Gente, eu fiz um vídeo há pouco tempo, tá, que eu falei sobre machismo no futebol feminino. Inclusive o título era, se não me engano, não assisto futebol feminino, acho ruim e não sou machista. Porque quiseram, não, estão conseguindo impregnar ou jogar a pecha de machista para quem não gosta de futebol feminino. O que eu acho um absurdo, eu acho uma impropriedade. Fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar para vocês esse vídeo aqui na descrição. Se você quiser dar uma conferida, é um vídeo interessante, ele está bem capitulado. Se você não quiser ver inteiro, tem ali essa divisão por capítulos, por temas. Tá? E nesse vídeo eu falei sobre isso, sobre essa deformidade, não é, de conceitos, que não poderia ocorrer nesses grupos identitários, porque, veja, as causas, as batalhas, quer dizer, a batalha contra o machismo, a batalha contra a homofobia, a batalha contra o racismo, são batalhas nobilíssimas, de uma essência muito nobre. Mas esses grupos identitários de liderança, parece que não se importam com a essência da coisa e começam a deformar conceitos, a impor esses conceitos deformados a uma massa que os seguem, e infelizmente a maioria das massas não estão muito preocupadas em ir um pouco mais a fundo em questões e sempre vão ouvir os seus preceptores. Então isso se dissemina, isso se espalha, isso se difunde com muita facilidade, se alastra, como é o tal do lugar de fala. Gente, desde Sócrates, e em caráter, vamos dizer, de oficialidade com Platão, que escreveu Sócrates, não escreveu nada, gente. Se alguém disser aquele livro de Sócrates, vai ser uma empulhação, hein? Mas Platão, quando escreveu, veja que o diálogo, a dialética ou a maiêutica, que é o sistema ali preconizado por Sócrates, Platão, ele se baseia no diálogo para sempre buscar atingir-se a verdade, ou atingir-se a solução de conflitos, ou atingir-se o dirimir de problemáticas. Séculos mais tarde, Hegel, o grande idealista alemão, um dos meus filósofos preferidos, Hegel veio a desenvolver a sua própria dialética, não é? Com aquela ideia de tese
a antítese, síntese, quer dizer, você tem a ideia que é uma tese, você tem uma ideia contraposta que é a antítese, e com a fusão delas você vai ter uma síntese, e que depois vai virar uma tese, depois uma antitese, e assim por diante, sempre buscando-se a luminosidade da cognoscência, a luminosidade para resolver conflitos, etc e tal. Portanto, veja que o diálogo ou a contraposição de ideias é algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento da própria espécie humana, né? E essas pautas identitárias vêm colocar este impedimento. Quer dizer, um homem não pode falar de machismo, o hétero não pode falar de homofobia, né? O branco não pode falar de racismo. Gente, isso é empulhação. Quer dizer, a existência ela contempla, tá, fatos e situações e condições, tá, que se intercomunicam. Isso é um fato. Que se intercomunicam de forma absoluta. Nós estamos em uma frequente intercomunicação. Portanto, excluir-se qualquer dessas partes é negar a própria existência em seu sentido mais profundo, em seu sentido mais essencial. Quer dizer, você tem, vamos pegar um exemplo do machismo, você tem uma vítima do machismo que só pode ser uma mulher. Ótimo, ela é vítima do machismo. Tá? Agora, você tem um homem do outro lado, que inclusive parte deles vão empregar o machismo. E você tem também o observador, que analisa a questão. Não é porque ele é homem e não sofre o machismo que ele não tem uma percepção do machismo. Percebam que isso é um contrassenso gritante. Né? E veja que este argumento, como disse, tacanho argumento, pobre argumento, ele tem um componente excludente. Quer dizer, você não vai ouvir, né, uma outra determinada camada da existência, que no caso seriam os homens, no caso do machismo. Né? Você pode até dizer o seguinte, olha, você ou eu, né, na condição de homem, você não tem a propriedade para falar enquanto vítima. Isso seria mais aceitável, seria muito mais aceitável. Agora, eu não ter as condições de me manifestar sobre um fato social, um fato triste, lamentável, que é o machismo, perdão, mas um fato social. E cada um tem a sua percepção de fato social, sendo vítima ou não. Portanto, é uma falácia esta ideia do lugar de fala. O lugar de fala é em todos os lugares. Todo mundo fala o que bem entender. Quer dizer, há limites, os limites são impostos pela positivação da lei. E mesmo assim, a lei não vai conseguir impedir efetivamente em todos os casos. A pessoa pode descumprir a lei, só que ela vai ser punida. Não é verdade? Então essas pautas identitárias precisam parar de deformar conceitos e parar de impingir regras criadas ali em seus ambientes internos, visando a disseminação dessas regras falsas a toda uma sociedade. Cada um fala o que bem entender, cada um manifesta-se sobre a percepção que tem do mundo, sendo vítima ou não de determinado fator social. As percepções são diferentes e são percepções válidas, todas elas. Eu repito, a dialética, e especialmente aqui a dialética hegeliana, ela vem trazer essa necessidade, a contraposição de ideias. Se não houver dialética, não há que se falar em possibilidade de resolução de quaisquer problemáticas. E veja que esta ideia dessas pautas identitárias, ela é tão perfunctória, tão superficial, que ela acaba, digamos, jogando contra a própria causa. Quer dizer, se você não tem um debate, se você não tem um desenvolvimento de ideias com todas as partes envolvidas, que seja no sentido de conscientizar aqueles outros que impingem esse problema, como é que pode se chegar a uma conclusão? É uma coisa que chega a ser até estúpida, além de irritante, sobretudo irritante. Gente, vamos ter cuidado com isso. Eu uma vez mais vou fazer essa crítica a essas pautas identitárias, essas lideranças de pautas identitárias que deformam conceitos à torto e à direito e querem disseminar esses conceitos deformados a todos. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Lugar de fala é o lugar que você quiser. Tá? Nós somos atores sociais. E como atores sociais temos papel aqui, o outro tem papel ali, o outro tem um enredo aqui, o outro tem uma trama aqui, e todos participam de uma realidade única.
né, no sentido material da coisa. E, portanto, a realidade é essa que reclama a necessidade de manifestação da própria percepção, que todos possuem e devem manifestá-las, nos limites legais, obviamente. Então não caiamos neste embuste que é o tal do local de fala. Todos possuem local de fala sobre qualquer temática e sobre qualquer fator social. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem o vídeo, de compartilhar aí com seus amigos, de acionar o sininho das notificações. E muito obrigado. Não deixe de assistir o vídeo lá do machismo no futebol feminino que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado, valeu.